Gostaria de falar algumas palavras em português. Queridas amigas e queridos amigos, bom dia para todos. É uma honra para mim estar aqui com vocês, na companhia de tantos importantes colegas. Agradeço à Fundação Síndrome de Down e gostaria de pedir um aplauso para todos os profissionais da Fundação que fizeram acontecer este magnífico evento. Obrigado. Como vocês veem, está escrito aqui o título da minha palestra, o título oficial é Deficiência Intelectual e Qualidade da Vida. Do meu ponto de vista profissional, é claro, de psicólogo, de um ponto de vista psicoeducativo, educacional. Quando, meses atrás, eu comecei a trabalhar nessa palestra, eu senti, antes de tudo, a necessidade de analisar a literatura a respeito, para compartilhar com vocês uma definição desse conceito de qualidade de vida. Como vocês sabem, existem muitos estudos sobre esse assunto, publicados principalmente nos países do norte da Europa e nos Estados Unidos. Eu acho que uma boa síntese de todos esses estudos e trabalhos científicos está no livro de Charlotte Verdugo, que se chama Handbook on Quality of Life and Human Service. E eu acredito que ele tenha sido traduzido também em português. Como vocês veem, esses dois autores definem a qualidade de vida, dividindo em 8 áreas diferentes. As áreas estão representadas nesse esquema: bem-estar emocional, inclusão social, autonomia, relacionamentos, direitos, bem-estar material, desenvolvimento pessoal e bem-estar físico. Essas são as 8 áreas que são consideradas fundamentais para a definição da qualidade de vida. Cada uma dessas áreas, para cada uma delas, os autores identificaram um número impressionante de indicadores e de descritores que podem medir a qualidade de vida de uma pessoa qualquer, de uma pessoa, inclusive, sem problemas, com síndrome ou sem síndrome. Esse é um trabalho muito sério, muito profundo, mas eu quero ser sincero com vocês. Enquanto eu li e estudei esse texto e outros textos semelhantes a esse, eu sentia que dentro de mim aumentava uma insatisfação. E vou explicar por quê. Em todos esses textos, a qualidade da vida é definida por meio de uma progressiva subdivisão em áreas, sub-áreas, indicadores, descritores, com base num método que o filósofo americano Charles Taylor definiu como racionalismo instrumental. O que é o racionalismo instrumental? É uma tendência cada vez mais presente nas disciplinas humanas, com base na qual se pensa que, para conhecer o homem e o seu funcionamento individual e social, seja necessário subdividir a vida dele, o seu comportamento dele, em tantas partes, em tantas áreas, e analisar cada uma dessas partes para
tentar depois recompor todas essas partes numa unidade. Vocês entendem? Vocês percebem que esse é um método útil, muito útil, principalmente quando se trata de descrever um carro, uma máquina, ou um processo de organização, ou uma reação química. Mas eu tenho algumas dúvidas de que esse método possa ser eficaz para descrever a qualidade de vida de uma pessoa que tenha ou não síndrome de Down. O resultado desse modo dessa abordagem, que é, então, através do racionalismo instrumental, o resultado foi mostrado numa pesquisa feita por Hughes e outros, na qual eles examinaram 87 estudos sobre a qualidade de vida. Imaginem que nesses 87 estudos, pesquisas, foram identificados 44 definições diferentes de qualidade de vida. E foram identificadas 1.243 modos diferentes de medir a qualidade de vida. Eu acho que se existem 1.243 modos de medir uma coisa, quer dizer que não existe nem mesmo um que seja eficaz. Então, enquanto eu refletia, eu pensava que eu tinha que falar para vocês, sobre todos esses milhares de maneiras de ver a qualidade de vida. Então, o que aconteceu nesse momento para mim? Aconteceu que eu fiz a estrada para Santiago, na Espanha. Vocês todos conhecem o caminho de Santiago? Esse é o limite entre a Galícia, a fronteira, e a Castilha e León, na Espanha. Esse sou eu, peregrino que caminha na direção de Santiago. Essa é a subida em direção ao monte, que é um lugar muito importante dentro desse caminho. Esse sou eu também, que como pão e chocolate durante o trajeto, durante a caminhada. O caminho durou para mim 250 quilômetros e eu tive muito tempo para pensar, então, caminhando, pensando, e também para comer chocolate. Caminhando e pensando na vida e na qualidade da vida, eu acho que eu posso dizer que talvez a tentativa de compreender a vida e de definir o que é a qualidade de vida, eu acho que essa é uma tarefa, na verdade, impossível. Nesse sentido, eu estou de acordo com um filósofo italiano, Vito Mancuso, que diz que não somos nós que compreendemos a vida, mas é a vida que nos compreende. Não somos nós que compreendemos a vida, é o contrário. A vida é um imenso oceano que nos contém e nós somos uma gota dentro desse oceano. E por isso é difícil compreender a vida, esmiuçá-la como se fosse um objeto qualquer. Nós somos, na verdade, somos nós que somos compreendidos, esmiuçados, apreendidos pela vida que nos leva de um lado para o outro, que num momento transforma uma dor num amor, uma alegria numa tristeza, um dia cinza num dia feliz e vice-versa. Eu decidi, então, abandonar a ideia de propor uma definição de qualidade de vida, de medir a qualidade de vida, mas de propor a vocês, com muito mais humildade, apenas algumas sugestões, alguns conselhos para quem quiser ajudar as pessoas com deficiência e, assim mesmo,
Eu quero ressaltar isso, a gente mesmo a ter uma vida melhor. Claro que eu estou pensando aos pais das pessoas com deficiências, mas também aos profissionais que ajudam essas pessoas. Mas, em geral, a todas as pessoas que possam ter uma relação, um encontro com a deficiência e com a síndrome de Down. Eu quero fazer três premissas, dizer três coisas antes de apresentar essas sugestões. A primeira é que esses conselhos, essas sugestões, podem ser compreendidos apenas na lógica da inclusão social das pessoas com deficiência, numa lógica de educação inclusiva. Isto é fundamental. Nesse sentido, as sugestões que eu vou propor, as 7 sugestões, podem ser compreendidos como uma lista de necessidades de normalidade, que se referem a todas as pessoas e também às pessoas com deficiência e com síndrome de Down. Segunda premissa é metodológica. Essas sugestões que eu vou propor, eu quero apresentar a vocês uma lógica de polos dinâmicos opostos. De um lado, o polo positivo, o que deveria ser, e do outro lado, o polo negativo, ou seja, aquilo que não deveria ser, mas que pode acontecer. O conselho que eu dou é que vocês pensem que, na realidade, nenhum de nós, deficientes ou não, está nunca totalmente no polo negativo ou no positivo. A nossa vida é um contínuo movimento ao longo dessa linha que une esses dois polos. A terceira premissa diz que as três primeiras sugestões, as primeiras 3 necessidades de normalidade que eu quero mostrar para vocês, se referem à relação com a criança deficiente até a pré-adolescência. Os outros 4, os seguintes, se referem à relação com o adolescente e com o adulto com deficiência. Isso nós já vimos. A primeira sugestão, a primeira necessidade de normalidade se refere ao acolhimento. O que é o acolhimento? São os sentimentos de afeto, de cuidado, amor, abertura, que são absolutamente necessários, dos quais a criança precisa absolutamente nos primeiros anos de vida. Mas é um sentimento que dura por toda a vida, que todos nós temos necessidade de receber isso ao longo de toda a vida. Quando eu estive aqui, 4 dias atrás, que desci no aeroporto de Guarulhos, de São Paulo, saí do aeroporto e não tinha ninguém com uma plaquinha escrito Fundação Síndrome de Down. Não tinha ninguém. Para mim foi um momento de dificuldade. Eu não me senti acolhido. O acolhimento é uma necessidade que os homens têm para sempre. É muito forte nos primeiros meses de vida, mas é fundamental pela vida toda. Porque é o sentimento sobre o qual se constrói todo o resto. É o pilar sobre o qual se constrói uma casa. Porque, como Goethe diz, sentir-se amado dá mais força do que sentir-se forte. Mas nós não seríamos honestos se não reconhecêssemos que o nascimento de uma criança deficiente cria sentimentos dolorosos, sentimentos que às vezes são até de agressividade e até de rejeição em relação à criança. Nós sabemos disso. Os pais nos contam isso. Então, o que surge aqui? Surge um fenômeno interessante que eu peço que vocês acompanhem com bastante atenção, porque é um fenômeno muito frequente entre as pessoas com deficiência intelectual, que é o surgimento de um sentimento de rejeição, agressividade, que é parcial,
pode ser superado, mas que está, de qualquer maneira, presente na alma e no coração da família, dos parentes e dos operadores também. O que acontece na realidade? Que esses sentimentos de agressividade em relação à criança, da criança que me decepcionou, porque essa criança não é como eu esperei, esses sentimentos de agressividade não podem ser admitidos, conscientizados, porque são muito dolorosos e são socialmente condenáveis. Então, o que acontece? Essa agressividade fica mascarada, se torna uma formação reativa, como se diz em psicologia, ou seja, se tornam sentimentos de hiperproteção, superproteção. Mas não é a criança que é protegida das crianças do mundo. Eu estou protegendo a criança do meu próprio sentimento de agressividade que eu tenho em relação a ele. Isso é uma coisa dolorosa, uma coisa difícil de compreender, mas é uma coisa que, se a gente consegue entender, ajuda a viver melhor e a ter uma melhor qualidade de vida, não só para a pessoa com síndrome de Down, mas também para o pai e para a mãe. Então, quando nós percebemos uma superproteção patológica excessiva, sabemos que se trata do contrário do verdadeiro acolhimento, porque o verdadeiro acolhimento não é proteção excessiva, não é fusão, não é confusão, é respeito e reconhecimento da autonomia do outro. A segunda necessidade de normalidade, segunda sugestão, o imaginário. O que é o imaginário? É a necessidade que todas as crianças têm, a necessidade que todas elas têm de que alguém sonhe para elas e com elas. Porque, como dizia Melanie Klein, a criança se torna pensante, tomando emprestado os pensamentos dos seus pais. Nós poderíamos dizer que a criança se torna capaz de sonhar sobre si mesma, tomando emprestado os sonhos que os pais fazem a respeito dele. Esse é um grande presente que os pais dão às crianças, quando são crianças, principalmente. Começar a sonhar sobre eles e sobre o futuro deles, sobre aquilo que eles vão se tornar no futuro. Um apoio a essa frase de uma pessoa que tem muita autoridade é Einstein. Ele dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Porque só se eu puder imaginar uma coisa, eu vou poder fazer depois. Então, ter uma imaginação, ter um sonho sobre a criança é uma grande oportunidade que damos a essa criança de se tornar capaz de sonhar sobre ele mesmo, sobre ela mesma, quando for maior. Na realidade, o que acontece é que com as crianças com síndrome de Down, nós temos dificuldade de sonhar. Às vezes pode haver até uma ausência de sonhos. E isso pode ser um perigo para a qualidade de vida futura da criança. A terceira sugestão é a necessidade da criança de ter um projeto. Ou melhor, a necessidade de todas as crianças de terem um projeto, inclusive as crianças com síndrome de Down, não há a menor diferença. O que é um projeto? Bom, um estudante da Universidade de Gênova, onde eu trabalho, escreveu, estudante anônimo, porque não se pode escrever nas paredes, então foi anônimo. Ele escreveu essa frase: o projeto é um sonho com prazos. O projeto é a capacidade de sonhar, mas de transformar em realidade esse sonho, de trazer o sonho para a realidade. Então, o projeto é objetivo, precisa de prazos, instrumentos, pesquisas, verificação de resultados. O projeto é o projeto de vida sobre a pessoa que nós estamos ajudando a crescer. Isso.
O que acontece quando não há um projeto? Quando não há projetos de vida sobre as pessoas? Se cai na rotina, no cotidiano, na repetição mecânica de atividades de reabilitação, de pseudo-reabilitação, que na realidade servem apenas aos operadores que as fazem, mas não serve nada às pessoas que recebem. Não se consegue entender por que se eu vou andar a cavalo, por que se uma pessoa com deficiência vai a cavalo, ela está fazendo hipoterapia? Se eu vou na piscina, eu vou nadar. Se a pessoa deficiente vai para a piscina, vai fazer terapia aquática. Isso não dá para entender essa diferença. Se eu toco um instrumento, eu sou um músico. Se um deficiente toca um instrumento, está fazendo musicoterapia? O que é isso? Isso é transformar projetos de vida, em rotinas, em atividades repetitivas que correm o risco, se continuam por muito tempo, se corre o risco de que não melhorem nada a vida, apenas preenche o dia das pessoas. As próximas 4 sugestões se relacionam com o adolescente, com a pessoa adulta deficiente. O primeiro é o tema da educação. Eu não estou falando da boa educação, das boas maneiras, é claro, mas do processo educacional. Com base na minha experiência, o processo educacional, para que seja realmente um processo educacional, ele tem que ter pelo menos 2 características. Gostaria de discutir isso com vocês, sobre isso, para saber se vocês estão de acordo comigo. A primeira característica é que um verdadeiro processo educacional tem que ter um final, tem que ter um começo e um fim. Porque, senão, eu não vou nem conseguir verificar, avaliar se o projeto é eficiente, se ele está funcionando ou não. Então, ter um prazo, um projeto, para o projeto educacional. A segunda característica fundamental é que o projeto precisa modificar as relações de poder entre o educador e o educando. Se essas relações não se modificam, não existe um reequilíbrio entre educador e educando, significa que o processo não está funcionando. Ou seja, a educação acaba se transformando num processo assistencial, no qual eu mantenho a pessoa numa condição estática, numa condição em que ela não muda, quando, na verdade, a educação é um processo de mudança e de crescimento. Eu digo sempre que o sucesso real de um educador, que seja um pai ou um profissional, o sucesso real de um educador é o que eu chamo, o orgasmo cósmico do educador, como eu digo, consiste em não ser mais necessário. Consiste em não ser mais necessário como educador. Consiste em poder dizer, pronto, chega, eu acabei. Minha tarefa está cumprida. Essa pessoa já consegue fazer as coisas sem a minha ajuda. Eu vou introduzir agora a quinta sugestão, que é uma sugestão delicada. Eu me desculpo se eu vier a ferir a sensibilidade de algum de vocês, mas para mim isto é uma coisa fundamental para a qualidade da vida, ou para uma vida melhor, digamos, para as pessoas deficientes. Eu me refiro ao encontro com os limites. Por que o discurso dos limites é importante?
Bom, posso dizer que todos nós somos capazes de viver na relação com os outros apenas na medida em que for, pelo menos minimamente consciente dos seus limites e dos seus potenciais, é claro. Nós podemos dizer que uma das características fundamentais da pessoa adulta é exatamente a de ter percebido os próprios detalhes, os próprios limites, as próprias limitações, as próprias faltas. Somos adultos quando conseguimos conviver com os nossos próprios limites com uma certa serenidade. Aqui temos também uma outra testemunha de muita autoridade. Aristóteles diz: quem conhece seus limites não teme o destino, não tem medo. É verdade, quem conhece os próprios limites não tem medo do destino. O que acontece com as pessoas deficientes e deficientes intelectuais? Acontece que, pela nossa incapacidade como educadores, com muita frequência, talvez porque estamos preocupados, não queremos que elas entrem em choque com os limites delas, porque não queremos que elas sofram mais ainda. Então, talvez por isso, nós quase sempre evitamos que elas encontrem seus próprios limites. Nós não falamos dos limites delas, das dificuldades delas. A gente finge que elas não existam. A gente finge que está tudo bem, que está tudo normal. Isso pode funcionar às vezes, mas se isso acontece continuamente, isso não vai funcionar. Por quê? Porque a pessoa vai acabar pensando que é onipotente. Vai pensar que não tem limites. Vai pensar que pode fazer qualquer coisa. E essa é a condição típica de uma criança de 3 anos, no máximo 5 anos, mas não se pode entrar no mundo dos adultos considerando-se onipotente. Isso não existe. No mundo dos adultos não é o da onipotência, é o da potência, o mundo dos adultos. E a onipotência leva, inevitavelmente, à impotência. Nós precisamos fazer de modo que as crianças, os adolescentes, os jovens adultos com síndrome de Down sejam potentes, nem impotentes, nem onipotentes, mas potentes. E para fazer isso é preciso que eles conheçam os limites deles, de modo adequado, de modo progressivo, de modo gentil, de modo humano. Mas o tema dos limites não pode ser eliminado. Ele é necessário porque, se quisermos considerar as pessoas com deficiência como pessoas quaisquer que devem viver dentro da sociedade. As considerações que eu fiz até agora nos levam a esse penúltimo tema, necessidade de normalidade, que na verdade é muito simples até, muito banal, é consequência lógica de tudo o que dissemos até agora. Ou seja, promover a autodeterminação das pessoas com deficiência. O que é a autodeterminação? Essa definição é de Wedemeyer e Sherlock, e ela é muito eficaz. A autodeterminação é ser capaz de ser o agente causal primário da própria vida, fazendo escolhas e tomando decisões para a qualidade de vida sem influência nem interferências externas. Isso nem sempre é permitido às pessoas com deficiência, isso. Ao contrário, em geral, a situação é ao contrário. As pessoas com deficiência não são autodeterminadas, mas são heterodeterminadas, porque tem sempre alguém que decide por elas, tem sempre alguém que entra no lugar delas, que substitui. Às vezes, isso pode ser necessário, claro, ninguém de nós é onipotente, todos precisamos dos outros, todos precisamos dos conselhos dos outros, mas todos precisamos
poder decidir a própria vida, a nossa vida, de modo autônomo e autodeterminado. E isso é possível também para as pessoas com deficiência intelectual grave ou complexa. Por quê? Nós precisamos aprender a respeitar o ponto de vista da pessoa, mesmo que ela tenha dificuldade em exprimir seu ponto de vista. Mas nós podemos promover, ajudá-la a promover a sua autodeterminação. O que aconteceu? Os slides. Eu estou muito emocionado aqui com vocês. Peço perdão. Depois do caminho de Santiago, é claro que eu me tornei muito mais sábia e tranquila, uma pessoa muito sábia, mas eu ainda tenho alguns problemas emocionais. Eu vou encerrar, então. Peço desculpas se eu me prolonguei demais. Essa é a 7ª sugestão e última. Ela se refere aos papéis sociais. Se refere à normalidade dos papéis sociais. Essa é uma dimensão que se refere mais aos deficientes adultos. Se refere a todos, mas especialmente aos adultos. Por quê? Porque o tema dos papéis sociais se refere à identidade. A identidade, como já foi dito aqui outros dias, em outras palestras, o que é a identidade? Dito de uma maneira simples, é a resposta à pergunta: quem sou eu? Isso é identidade. É a resposta a essa pergunta. E no mundo dos adultos, essa resposta só pode acontecer se essa pessoa adulta tiver papéis sociais que pode apresentar ao mundo como coisas que ela está fazendo. Então, eu posso dizer nesse momento que eu sou um psicólogo, que a minha identidade profissional está muito clara, porque eu tenho um papel social que vocês estão reconhecendo a mim nesse momento. Vocês podem dizer que são professores, profissionais, porque nesse momento vocês estão interpretando um papel social que é reconhecido socialmente como sendo isso. Então, no mundo dos adultos, as relações se baseiam, são mediadas pelos papéis sociais. Então, eu fiquei muito feliz que durante esses 3 dias de conferência, as pessoas com síndrome de Down não ficaram aqui fazendo coisas inúteis, fazendo de conta, fingindo que estavam ajudando, mas foram para as salas discutir os direitos deles, adquiriram um papel dessa maneira, adquiriram uma identidade. Eu sou uma pessoa que está discutindo os próprios direitos. Isso é uma coisa verdadeira, reconhecida. Esse é um papel social. No mundo dos adultos, não se pode estar se não temos papéis sociais. Papel de trabalho, de vida independente, de prazer, de tempo livre, de afeto. Todos os papéis sociais que todos temos. Infelizmente, acontece que com as pessoas deficientes, elas acabam tendo poucos papéis sociais porque existe uma dificuldade de inserção no trabalho, dificuldade de vida independente, de vida afetiva. O que acontece, então? Acontece que elas são obrigadas a serem apenas um status atribuído, o de deficiente. Qual é a tua identidade? Sou deficiente. Não é uma identidade muito rica nem significativa. Poder dizer ao mundo, eu sou deficiente e mais nada. É diferente se eu puder dizer, eu sou alguém que trabalha no supermercado, depois sim, é verdade, eu tenho síndrome de Down, mas eu sou um trabalhador, eu moro sozinho, tenho interesses, eu jogo futebol,
frequento tal atividades esportivas. Esses são os papéis sociais. E são os papéis que nos dão uma identidade no mundo dos adultos. Esse é um tema muito importante, percebam, porque se uma pessoa se torna apenas o seu status atribuído, se ela é um deficiente, essa pessoa se torna muito frágil na sociedade. O nazismo, assim como outros totalitarismos, pôde matar milhões de pessoas. O nazismo matou centenas de milhares de pessoas deficientes, simplesmente fazendo-as se tornar o próprio status. Você é um deficiente e mais nada. Você não tem nenhum outro papel, nenhuma outra identidade. Você é um deficiente e eu posso te eliminar. Isso valia para os judeus, para os comunistas, para os homossexuais, para todas as minorias que se tornavam apenas o status atribuído delas mesmas. Não eram mais pais, filhos, trabalhadores, artistas, artesãos, eram apenas o judeu, o deficiente, o comunista, e desse modo podiam ser eliminados. Hoje nós, na Itália, no meu país, estamos vivendo um drama em relação aos imigrantes que chegam do norte da África. Essas pessoas são pais, filhos, diplomados, profissionais, deixaram tudo e chegam na Europa. E na Europa o que eles são? Imigrantes, imigrados. Esse é o status atribuído. Então, nós precisamos, para defender a qualidade de vida de todos e dos deficientes em particular, tentamos fazer de modo que eles possam adquirir o maior número possível de papéis sociais, que eles possam caminhar em direção ao que eu chamo de identidade plural, que possam ter muitas identidades, possam fazer muitas coisas, porque isto é uma garantia da qualidade de vida deles. Acolhimento, imaginário, projeto, educação, encontro com os limites, autodeterminação e papéis sociais. São 7 sugestões que eu dou a vocês com toda a humildade, mas também com toda a minha experiência profissional. Talvez nós não sejamos capazes de garantir uma vida feliz para as pessoas com deficiência intelectual, mas com certeza, se nós adotamos algumas dessas sugestões, podemos garantir a eles uma vida digna de ser vivida. Obrigada. Obrigado.